Este é o episódio Platitudes sobre culpa. Tururururu. Eu tenho a minha parcela de culpa. Tur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 u. Esta música é de um filme de amor. É o amor que gera culpa. Nossa, você foi longe, hein? Para a tradição, especialmente católica, quando você nasce, você já tem um pecado original. Uma fotinha diz: você já é herdeiro da culpa de Adão e Eva. Sífilis. Alface. Essa culpa pré-existe a sua existência. Alvará. A culpa é um grande motor de tudo. Todo mundo acaba introjetando, incorporando esses valores inconscientemente. A maternidade vem acompanhada de culpa. Existe uma culpa social. O trabalho vem acompanhado de culpa. Existe uma responsabilidade que não é minha. Você parece sempre devedor de uma perfeição que lhe escapa. Uma culpa que a gente fica só remoendo em vez de usar para o aprimoramento. Nada basta. Eu sempre me sinto culpado. Esse é o Platitudes. Com culpa do carnal. E nenhuma culpa da Gabriela Prioli. Carnal, é culpa minha você não falar tanto quanto as pessoas querem que você fale? Isso fala do desejo das pessoas, né? De novo, eu volto a uma temática tradicional. Se a Gabriela estivesse dizendo alguma bobagem ou enrolando, eu interromperia mais. Mas é uma ideia que, se vocês pensarem, quase sempre é achar que a voz protagonista é a do homem. Tanto que, às vezes, as pessoas escrevem: deixe o professor falar mais. Como se a Gabriela não tivesse título e não fosse também professora, não fosse advogada e mestra e doutoranda em direito. Ou seja, nós estamos sempre transferindo essas culpas. Mas culpa é uma coisa muito importante, porque ela é origem de alguns bons atos. Por me sentir culpado, eu faço algum ato positivo. Por me sentir culpado com alguém, eu compenso. Por me sentir culpado, eu construo muita coisa. Mas em que momento essa culpa se torna um obstáculo? E voltando ao seu exemplo de viés de gênero, é uma coisa muito interessante para a gente pensar. O viés de gênero é culpa minha? Não e sim. Não é culpa sua, porque essa é uma construção social que informa a nossa educação e, consequentemente, todo mundo acaba introjetando, incorporando esses valores inconscientemente. Agora, é culpa nossa porque a gente tem a possibilidade de se educar e minimizar o impacto do viés de gênero no nosso comportamento. Então, veja, é bem interessante isso, porque existe uma culpa social. Existe uma responsabilidade que não é minha, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a minha parcela de culpa por continuar propagando uma visão preconceituosa e machista. Então, é o que você falou, a culpa é positiva porque ela pode induzir a um aprimoramento de comportamento. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar na vergonha como um instrumento de expulsão do grupo ou de marcação dos parasitas, das pessoas que não contribuem para a evolução daquela comunidade, que atrapalham, que só se beneficiam, mas não querem se comprometer. Mas a gente pode ter uma culpa no efeito negativo, que é uma culpa que a gente fica só remoendo em vez de usar para o aprimoramento. Então, uma culpa que inviabiliza a ação e não que provoca. Pensando no nosso mundo, existe um grave problema ecológico de aquecimento, de queimadas, devastação da Amazônia, plásticos nos oceanos, poluição dos rios. Isso é culpa minha? Existe uma desigualdade social gritante, pessoas passando fome e morrendo. Isso é culpa minha? Existe um problema de violência, de gênero, de preconceitos. Isso é culpa minha? Sempre sim e não. Não fui eu que criei esse sistema, mas eu posso colaborar ou não para o reforço desse sistema. Agora, uma pergunta muito direta. Eu tenho a sensação subjetiva, talvez seja idade, a diferença de idade entre nós, que você é menos culpada do que eu.
eu me sinto mais culpado do que você. É? Você acha essa percepção subjetiva uma falsa consciência? Eu acho que eu sou bastante culpada. É, eu, inclusive, percebo comportamentos muito nocivos. Se eu, por exemplo, a indisciplina em algumas esferas. Vou dar exemplos claros. Eu vou numa festa e bebo demais. Eu me culpo muito, muito, muito por não ter performado exatamente nos padrões que eu acho que eu deveria performar naquele ambiente. Então, eu tenho uma culpa importante. Eu acho que eu sinto muita culpa de não me comportar numa perfeição mentirosa, boba. Eu sei que é uma convicção besta, mas isso me atinge em algum lugar. Mas no comparativo, talvez eu sinta culpa em menos esferas do que você. Eu acho que eu tenho culpa em espaços muito específicos e sou mais liberta dessa culpa em outros. E eu acho que talvez pela sua educação, mais do que um recorte geracional, eu acho, Karnal. A gente teve educações muito diferentes, Eu né? tive uma presença muito maior, além da geracional, uma presença muito maior da religião. Você ficou mais a parte dessa influência religiosa. Eu sempre acho interessante que você, para conquistar a família do seu marido evangélico, tenha colocado um rosário no pescoço, de forma a conseguir mais simpatia, demonstrando que ela não via qualquer diferença entre as É fé, religiões. gente. É fé, Beleza. exatamente, fé em Maria, que é o rosário muito comum nos evangélicos. Não, e eu falava que eu queria entrar na igreja tocando Ave Maria de Gounod. E eles só seguem Tudo a de a Schubert, ver, né? Surra de Schubert. Gaiola das Então, cabeçudas. absolutamente. Eu acho que a religião tem uma questão. Eu tive uma mãe muito normativa, eu tive um ambiente interiorano muito menos cosmopolita do que você num ambiente paulista. Por exemplo, a geração é importante. Veja, eu nasci um ano antes da ditadura militar. Isso faz diferença, porque toda a minha infância e adolescência era, por exemplo, da polícia parando pessoas e cortando cabelos à força. Sim. Claro que isso não me assustaria tanto hoje, mas na época era um fato de repressão de costumes, não apenas a repressão política. E cresci com mais... Por exemplo, eu nunca fiquei bêbado, mas não é uma virtude moral. Eu tenho baixa taxa de assimilação de álcool, segundo um médico me explicou. O meu fígado processa pouco álcool. Então, a partir do segundo copo, fica muito amargo para mim. Meu fígado não processa mais. Então, a bebida fica quase insuportável. Já fiquei alegre, com pernas nem tão firmes, mas assim, acordar na casa de alguém com a cueca no lustre, isso nunca me aconteceu. Com a cueca, não. Né? Mas se eu fico alegre, eu já me culpo, sabe? Eu deveria ter parado antes e tal. Então eu percebo que tem... E eu achei legal você falar que eu cresci a parte da religião, porque a gente fala muito, principalmente nas discussões do Clube do Livro, sobre como a religião informa a vida de todo mundo, né? Mesmo de quem não é religioso. E quer ver, eu me lembro de uma conversa que a gente teve, você me ligou e a gente estava conversando como amigos, e eu te falei sobre como um dito religioso me perseguia, que é quando a parábola dos talentos, quando muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E realmente a minha mãe não era uma pessoa religiosa, meu avô era bem católico. E eu lembro de ter ouvido isso. Minha mãe já falou para mim, mas eu não ficava repetindo isso, não é uma coisa que estava ali. Mas eu devo ter ouvido uma vez, e aí eu acho que eu sou uma pessoa que recebeu muito da vida. E aí, essa culpa de uma performance, entendeu? Que eu preciso entregar uma excelência, e se eu não me comporto exatamente como eu acho que tem que ser, eu até faço o chicotinho, assim, sabe? Porque eu me culpo bastante. Então, eu acho que esses valores religiosos, mesmo numa educação não religiosa, eles estão lá, viu? É possível criar as pessoas, inclusive sem religião,
ou com religião. Quando a gente pega esse exemplo clássico, Fanny Alexander, por exemplo, do Bergman, duas crianças que são levadas para um ambiente muito, muito repressivo religioso, ali fica claro. Mas eu acho que tem uma questão psicológica prévia. Vou lhe dar um exemplo subjetivo. Tá. Eu fiz primeira comunhão com o meu irmão, eu com 7 e ele com 8. E o padre Alexandre Altenhofer, que era o padre que pregava as aulas de catecismo na Igreja do Fião, em São Leopoldo, São José, falou para nós sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. E descreveu as 3 crianças em Portugal, vendo as almas caindo no inferno como folhas de outono. E ele descreveu com tanta vivacidade, era um jesuíta com forte sotaque alemão e muito brilhante na retórica, que eu fiquei completamente apavorado e voltei chorando a casa, com medo de ir para o inferno. Meu irmão, 1 ano mais velho apenas, fez um monte de folhas no pátio, tocou fogo e ficava jogando. Olha as alminhas, e ficou jogando. Meu irmão tornou lúdica a experiência e ironizou o padre. Olha as alminhas, As alminhas eu amei caindo. seu irmão. Nós tínhamos pés de cinamonos e abacateiros que despejavam muitas folhas no outono, e ele jogava as folhas e imitava o padre, todos para o inferno. O padre Alexandre tinha um sotaque alemão muito forte. E eu chorando e ele ironizando. Era 1 ano de diferença, eram personalidades diferentes, formas de incorporar um superego diferente. Eu não só me tornei muito religioso e após a primeira comunhão me tornei sacristão, e depois fui ser jesuíta, como meu irmão... Tudo para não cair no fogo. Tudo para não cair no fogo, e o meu irmão não se tornou religioso, vindo da mesma formação, mesmo pai e mãe, mesmo colégio São José, mesmos professores, mesmas freiras. Então existe um discurso religioso, mas por que alguns incorporam isto? Eu incorporei muito, né? Essa ideia de que Deus me vê permanentemente, de que está vendo tudo o que eu faço, é uma ideia moral muito forte, né? Eu fico pensando se não existem outras coisas pelas quais talvez você se sentisse inadequado e que você precisasse mitigar, minimizar, equilibrar. Mitigar é bonito, gostei. Né? Platitudes, atenuar, mitigar. Com esse comportamento de devoção e culpa, entende? Porque, e aí pensando na questão psicológica, a gente cresce e vai se percebendo. E a gente se percebe em relação a um padrão que nos é comunicado. Quais são os valores dessa sociedade na qual você foi inserido, quais são os valores dessa família na qual você foi inserido. E por mais que você não externalize todas as suas idiosincrasias, as suas aptidões, os seus desejos, você os sente. E aí fico pensando se quando a gente se sente desviante daquilo que nos foi comunicado, eu não sei, a gente não incorpore com mais ênfase, mais rigor essa culpa. Veja que curioso, porque você é uma mulher inteligente e eu sou muito, muito apto a julgar a inteligência dos outros. É uma habilidade que eu tenho que eu me orgulho. A pessoa está lá falando em línguas, em latim, eu sei que ela é uma burra repetidora. Ou por vezes tem uma formação mais fraca, mas tem ideias originais, faz ligações originais. Você é uma mulher inteligente, obviamente sucesso. E você tem, como eu, nós já conversamos sobre isso, certa síndrome de impostor. Ou seja, nós dois temos síndrome de impostor. Eu acho sempre que eu não sou tudo que as pessoas acham que eu sou. O que é verdade, eu não sou tudo que as pessoas acham que eu sou. Eu não sei tanto quanto as pessoas imaginam que eu sei. Então, de onde vem essa síndrome de impostor que nós compartilhamos? E os nossos inimigos vão dizer, não é síndrome de impostor, é simples autocrítica. Não, eu acho que aí sobre a síndrome do impostor, eu acho que tem. Eu vou falar algumas coisas que eu penso. O primeiro, um traço positivo de autocrítica mesmo, que o inverso é o efeito Dunning-Kruger. Então, por mais que você se especialize num assunto, a gente já sabe por algumas pesquisas que o maior especialista não tem o grau de confiança do absoluto ignorante. E isso porque o absoluto ignorante, ele não tem repertório suficiente sequer para perceber a própria ignorância, porque perceber que você não sabe o suficiente sobre determinado assunto
pressupõe algum conhecimento sobre aquele assunto. Então, acho que tem isso, e isso é uma coisa boa, porque te ajuda a perseguir a excelência, e perseguir a excelência, já talvez fazendo um gancho para um outro episódio do Platitudes, é neurologicamente benéfico, porque a gente constrói novas conexões no cérebro, e porque a gente libera neurotransmissores que nos causam prazer, porque a gente desequilibra a balança por um lado de sofrimento e dedicação, porque aprender uma coisa nova e buscar excelência demanda comprometimento, e isso não é prazeroso em si, a obtenção do conhecimento que é. Então, acho que tem isso. Acho que a síndrome do impostor decorre também da necessária consciência mais ampliada que você tem de si mesmo. O que o outro tem de você é sempre um recorte. Seja, a gente fala muito isso nas redes, mas pessoalmente é também um recorte. Em toda relação, você não se entrega inteiro. Porque existem questões inconscientes ou que aparecem na consciência de maneira muito superficial que você não acessa na completude. Você tem consciência da sua complexidade, dos seus medos, das suas culpas, das suas vergonhas. O outro não, e ele nunca terá. Então, sempre a gente tem a sensação de que o outro não nos vê na inteireza. E como a nossa sombra é algo que a gente geralmente não compartilha, porque não tem conforto com aquilo, a gente sabe que a gente tem uma sombra que o outro não conhece. Então, essa síndrome do impostor principalmente quando você é cultuado, enaltecido, valorizado, a gente tem uma carreira pública, é sempre, poxa vida, será que eles estão enganados a meu respeito? Acho que tem isso. E eu acho que tem uma coisa nessa existência pública que não precisa ser pública como a nossa, mas quando você é um professor, quando você tem um papel de liderança dentro da empresa, ou quando você tem ascendência sobre outras pessoas em qualquer lugar, que é o quanto as pessoas depositam em você uma expectativa de melhoria das próprias vidas. E aí esse peso da responsabilidade, em alguma medida, você minimiza com a síndrome do impostor, porque você se dá uma desculpa para se eventualmente você não performa a contento. Entendeu? A culpa como recurso aí. Então, o outro tem uma expectativa em relação a mim. E eu penso que em algum momento eu posso frustrar essa expectativa. Então, eu antecipo a minha desculpa para a eventualidade do meu prognóstico pessimista se verificar. Nossa, eu tô... Desculpa o palavreado, mas é que eu fiquei pensando nisso, porque aí você traz a síndrome do impostor como estratégia, e às vezes é até um recurso do ego, carnal, porque a síndrome do impostor pode te paralisar. E se ela te paralisa, o que é isso se não o seu ego não se permitindo a exposição? Porque se você, vamos supor que você está no trabalho, você tem uma ideia que você acha legal compartilhar, ou você está na escola, na faculdade. Sabe aquela pessoa que nunca entrega o artigo que escreveu? Que nunca submete as suas realizações, os seus projetos ao crivo de outras pessoas, à avaliação de outras pessoas? O que nessa conduta é de fato você não se achar bom o suficiente ou intimamente você se achar tão bom que você não quer desconstruir a ideia que você tem de si mesmo? Porque no exato momento que eu pego o meu artigo, a minha produção e te entrego, eu abro a possibilidade de você avaliar aquilo e destruir a ilusão que eu tenho sobre a minha competência. Então, às vezes, a síndrome do impostor também pode ser uma desculpa. Né? Eu penso na síndrome do impostor e também em Donald Crick, que você citou, em função, por exemplo, quando as pessoas me dizem você fala muito bem do ponto de vista gramatical. Eu fui criado pelo meu pai, professor de português e de latim, e o português do meu pai era, até o fim, infinitamente melhor do que o meu. Meu pai tinha um domínio de etimologia, de retórica, mas principalmente daquilo que eu sempre deslizei na língua portuguesa, análise sintática. Meu pai reconhecia as orações subordinadas, as reduzidas de gerúndio, as coordenadas absolutas e as sindéticas com uma facilidade. Eu precisava pensar muito. O domínio de latim dele
fazia com que ele pudesse fazer isso com mais habilidade do que eu fazia. Então eu sempre considerei meu português muito inferior. Alguém em São Paulo me disse: você tem 1,82 m, você é alto. Eu sou o mais baixo dos meus irmãos e dos homens da família. Meu sobrinho de 13 anos já está mais alto do que eu. Então é sempre uma questão de comparação. Nossa, você quando estudava tocava piano bem. Eu vi Nelson Freire. Então, em todos os campos, eu acho que eu caminhei um pouco, mas é tão mais o que tem pela frente que a vaidade é um equívoco matemático nesse caso. A pergunta que eu me faço hoje, mais velho, é: o que eu sei e o que eu faço me torna feliz? É suficiente para aquilo que eu exerço? Eu não sei tudo de história, mas quando eu vou falar sobre um tema histórico, eu sei dar uma visão correta, equilibrada e até inovadora sobre o tema. Eu não sou o especialista dos especialistas naquele tema. E sobre o tema que eu fiz mais estudos da minha vida, praticamente eu nunca falei em público. América colonial. Praticamente nunca falei. Então fica uma questão sempre de comparação. Eu acho que eu cozinho bem, mas eu já comi em muito restaurante 3 estrelas Michelin. E ali tem tecnologia, conhecimento, talento e instrumentos que eu não tenho nem. Mas essa síndrome do impostor te gera culpa? Eu acho que já me gerou mais. E hoje eu acho que ela pode ser até, você tocou na sua análise, pode ser até produtiva. A culpa pode ser produtiva. No canto de sábado de aleluia, no canto da cerimônia do fogo que antecede a Páscoa, tem um hino que se chama Exultet, exulte de alegria a multidão dos anjos, e no meio do hino há uma frase de origem agostiniana que é: ó Félix culpa, ó feliz culpa que gerou tão grande Redentor. Ou seja, que a culpa pode ser uma mola, uma alavanca para algo melhor. É por me sentir culpado ou vaidoso, nesse caso se aproximam, que eu reviso tanto os meus textos para jornal. Uhum. E é por me sentir culpado ou vaidoso que eu vou ter cuidado com o que eu vou dizer nas palestras, e nem sempre tive, e nem sempre disse a coisa mais feliz que eu gostaria. Então, isto pode ser uma mola propulsora. Quando nós decidimos fazer algo, como o Clube do Livro, podcast, existe uma ambição misturada com uma noção de que nós não somos os melhores dos melhores em todos os campos. E como é que eu administro o equilíbrio entre não posso entregar qualquer coisa com eu nunca serei suficientemente bom naquilo? E eu falei do papel da culpa, papel social da culpa. Eu acho interessante porque muitas vezes a gente fala do excesso e um excesso paralisante, mas é importante pensar no papel social que a culpa tem. E até por isso, enfim, as religiões são aparatos de coesão, de organização social muitíssimo eficientes. Por isso, inclusive, que elas crescem tanto. Mas vamos pensar nos primeiros grupos, nos primeiros homens que se unem em grupos. Você precisa de uma organização que permita coletar alimento e repartir entre o grupo. Então, se você tem um parasita no grupo, uma pessoa que só quer se beneficiar do que o grupo proporciona, mas não quer colaborar para o grupo, é interessante que seja cultuado um sentimento de culpa, ou que os outros integrantes do grupo culpabilizem essa pessoa, inclusive com uma pena de ostracismo, por exemplo, porque ela atrasa a evolução do grupo. Uhum. E aí, se a gente pensa numa sobrevivência do mais apto, não só no nível individual, mas também uma competição entre grupos, que é uma ideia que o Jonathan Haidt coloca na Mente Moralista, que foi um livro que a gente também leu numa edição passada do Clube do Livro. A gente falou muito disso na época, discutindo nas aulas sobre a mente moralista, a partir dessa compreensão dele de uma evolução de competição entre grupos, o quanto é importante um sistema de valores que faça com que todos os membros do grupo estejam comprometidos com a evolução da comunidade e não só pensando em si mesmos, porque senão você prejudica o todo, né? Então é um sentimento importante também. Acho que é buscar o equilíbrio
E sempre nessa visão de quem aponta a responsabilidade, culpabiliza, pensar numa vergonha produtiva e não destrutiva. E aí penso num fenômeno completamente diferente do que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, quando a gente fala de cancelamento. O que a gente busca no cancelamento? Atribuição de responsabilidade, portanto, atribuição de culpa para destruir aquela pessoa, e é um movimento, portanto, de afirmação só do próprio ego. Eu aponto, e porque aponto não tenho culpa, olha, o outro é o culpado, e aí eu destruo. Quando a culpa é importante para a coesão social e para a produtividade, quando eu aponto no sentido de buscar um remendo, um aprimoramento e, consequentemente, uma vantagem comparativa no sentido da contribuição desse indivíduo para o grupo. Então, a lógica do cancelamento é uma lógica de culpa, de vergonha, não produtiva. E a lógica do cancelamento é uma lógica de atacar no outro uma culpa por espelho. Então eu sinto, por exemplo, algum preconceito em relação a mulheres, a negros e a gays, e eu vejo alguém expressar esse preconceito, o cancelamento, que no caso o preconceito pode ser até criminalizado, essa pessoa está refletindo algo que se passa no fundo da minha existência. Eu tenho uma amiga, Gabriela, chamada Flávia Gali Tati, que tem um filho, Matias, e ela desenvolveu a teoria que a placenta contém um vírus. Este vírus detona um processo de culpa permanente. E o outro desequilibra algumas racionalidades, porque na defesa do seu rebento você é capaz de insanidades extraordinárias. A maternidade despertou culpa em você? Muita culpa e mais do que eu achei que provocaria. Como eu compreendo, já compreendia quando engravidei, que essa expectativa em relação à maternidade ela se desenvolve a partir de um ideal inatingível, extremamente restrito, eu já sabia que esse era um mecanismo de colocar esse ideal como um norteador de todas as maternidades, um orientador de todas as maternidades, e que esse ideal, consequentemente, só funciona para gerar culpa. Então, essa culpa é um instrumento, como em outros aspectos pode ser positivo, mas um instrumento de controle que recai, especialmente sobre as mulheres, de quem é esperado o cuidado com a criança. Então, eu já sabia disso. Mas quando a minha filha nasceu, eu senti o peso todo da cultura em cima das minhas costas, porque por mais que eu soubesse daquilo racionalmente, estava tão embrenhado dentro de mim, tão profundo ali no meu inconsciente, que eu não conseguia me desprender. Até hoje tenho dificuldade. E eu percebi que a culpa crescia à medida que a educação da minha filha é muito diferente da minha. A minha realidade é muito diferente da realidade da minha mãe ou da minha avó. Então era como se, por estar fazendo uma coisa nova, eu senti o peso da culpa. E aí, claro, a gente sabe, todas as mulheres sabem, que se por acaso acontecer alguma coisa, é sobre nós que vai recair a culpa. Que os dedos serão apontados para nós. Então, a gente sente por antecipação um medo e um receio dessa culpa que nos será atribuída. E disso a gente não tem dúvida, porque de nós é esperado cuidado. Mas é um instrumento de controle poderosíssimo. Eu diria, inclusive, que é pensado como instrumento de controle, né? Mas é muito difícil escapar. Porque exatamente a cultura vai se tornando tão poderosa que fica aquela metáfora de que o peixe não sabe o que é água. O peixe não sabe o que é água porque vivendo nela, não tendo outra experiência, aquilo é a totalidade. É o conto da Aia. Você acaba, através desta obra extraordinária que virou série, você acaba naturalizando relações de dominação
e produz culpa em quem não se enquadra naqueles processos, por vezes absurdos, como no conto da Aya, por exemplo. Mas a culpa é um instrumento de controle, a culpa é uma internalização, o sistema perfeito de prisão é aquele em que você não se sente preso e, inclusive, glorifica a culpa. Glorifica a culpa do descanso, já que estar trabalhando é virtude, descansar é vício. Glorifica a culpa da maternidade, glorifica a culpa do excesso de cada coisa, do excesso de cuidado, inclusive, de si, porque basta eu dizer a uma pessoa que eu faço check-up todo ano, que a pessoa me diz, mas você faz colonoscopia com qual periodicidade? Eu disse, eu faço a cada 2 ou 3 anos. Mas e endoscopia? Você faz todo ano, né? Porque você já teve refluxo. Aparentemente, querem produzir até uma culpa de uma ortorexia, de um excesso de cuidado com as coisas, que acho que pode até se tornar danoso, esse excesso de cuidados. Muito bom fazer exames, é muito bom se alimentar corretamente, é bom fazer atividade física, mas lembrando que assim como Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, a saúde foi feita para nós e não nós para a saúde. Então, gastar toda a energia por causa de culpa, mantendo alguma coisa, pode ser danoso a esse respeito. Karna, olha só, eu tenho aqui algumas respostas dos nossos seguidores no Instagram do Platitudes. Aliás, você já segue o Platitudes? Segue a gente. Se inscreve no Spotify, no YouTube. Faz a gente ficar em primeiro lugar nas paradas. Se a gente não alcançar o primeiro lugar, a culpa vocês sabem de quem é, né? Nunca te pedi nada. De vocês. Nunca pedi entendeu? nada. Você vai querer viver com essa culpa? Acho que não. Olha lá. Busco deixar a culpa de lado. A Yasmin Almeida falou. Busco deixar a culpa de lado e tento me responsabilizar pelos meus atos. Inteligente, né? É inteligente, mas não sei se resolve, porque responsabilizar pode ser uma forma sofisticada de culpa. Eu entendo o que ela quer dizer, né? Ela não quer que a demanda pelas atividades dela venha de fora, mas você sabe que a verdadeira culpa é aquela que você assume como sua. É o que acontece no 1984. Eu não quero que você ceda por medo que 2 e 2 é igual a 5. Eu quero que você de fato acredite que 2 e 2 é igual a 5. E só quando você acreditar, você será alguém curado desta mania de querer ser livre. Ó, a Ellen já respondeu. Eu busco entender de onde ela vem e o que eu posso aprender com ela. Tem aqui uma vizinha do Karnal, a Nadine. Criação alemã do interior do Rio Grande do Sul. Tudo é culpa. Tudo. Anos na terapia. Karnal, explica, por favor. Já explicou, né? Mas é As muito alminhas. É muito bom você viver numa sociedade com pessoas de superego grande e muito culpadas. É bom dirigir no trânsito de uma sociedade com respeito absoluto às regras. E há outros inconvenientes, mas é muito bom uma sociedade onde o sentimento de dever e de honra sejam tão poderosos como no Japão, que alguém acusado de corrupção se mate, que jovens que não entrem no vestibular pensem em suicídio. Claro, uma sociedade que não vê o suicídio com a desonra que nós vemos ou com o desastre que nós vemos, mas é muito importante pensar se isto faz bem também a você, além de fazer a sociedade. Ó, eu achei interessante a Daniele Fernandes, porque ela falou, infelizmente é difícil demais se perdoar. Ah, sim. E aí eu achei que a gente pode falar um pouco sobre auto-perdão, né? Eu gosto muito de pensar como é mais fácil para nós perdoarmos os outros do que a nós mesmos. E o quão boba é essa estratégia, porque nós somos humanos. A gente vai errar. A nossa... Não existe vida sem falta, não existe existência sem falha. A falha é um pressuposto da nossa humanidade. Então, tendo isso como premissa, a gente conseguir se perdoar é uma etapa fundamental para a gente seguir e se melhorar. Não se perdoar é ficar estacionado. E aí tem uma outra mensagem aqui
do Ademiro Oliveira Borges, que ele diz, muito ruim a culpa, sofro com isso e sou um covarde que não reage. Eu diria para o Ademiro que o primeiro passo você já deu, Ademiro, que é perceber que isso é um problema. Perceber que você está sendo severo demais com você mesmo. Perceber que é com gentileza que a gente se aprimora. A gente se aprimora por se amar muito e não por se amar pouco. Se a gente se ama pouco, a gente não se acha digno sequer da melhora. Então, por isso que a gente tem que fazer o caminho do amor próprio. Por isso que a gente tem que construir apreço por nós mesmos. E um apreço gentil que, de novo, pressupõe a falha, mas te informa de que você pode se melhorar. Mais do que isso, de que vale a pena investir em você para você se aprimorar. E o perdão das outras pessoas e não sobre si, vamos lembrar que um dos aspectos do perdão, infelizmente, às vezes pode ser assim, não sempre, é eu me sentir melhor do que você. Se a Gabriela chega atrasada e eu chego na hora, eu vou perdoá-la, mas eu vou me sentir superior, porque eu cumpri a regra. Então, o perdão é um exercício também de vaidade. Quando você vê um amigo que lhe pediu dinheiro emprestado e não paga, e você é obrigado a perdoar mais esse adiamento do pagamento, você se sente o máximo da estratégia financeira, do equilíbrio. É muito bom ter gente que erra ao nosso redor, mas ao se perdoar, você vai ter que reconhecer que quem erra não é seu amigo, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu filho, é você mesmo. Por isso que é mais difícil perdoar-se, é mais difícil conceder a simpatia sobre si, porque o erro é seu. A do outro lhe torna maior e o seu erro lhe torna menor. Então tem que abrir mão da vaidade para poder se perdoar e da vaidade para não fazer do perdão sobre os outros um exercício de poder. O Lohan dos Santos disse, me culpo frequentemente por coisas que disse quando não tinha a maturidade que tenho hoje. Anacronismo, né? Você querer levar o presente para o passado. Lohan, eu te diria o seguinte, você pode se culpar, talvez, por não ter se dedicado a amadurecer. Isso é produtivo. Poxa vida, eu tomei essas decisões ou eu falei essas coisas porque eu fui leniente com o não amadurecimento, porque eu fui preguiçoso, porque eu deixei de deliberadamente me expor a situações que poderiam me trazer crescimento. E isso pode ser interessante, porque muitas vezes a gente não se coloca, né? A gente se esquiva do amadurecimento. Então, é importante, sim, pensar nisso. Mas se você... E mesmo assim produtivamente, você não vai conseguir mudar o passado. O que você consegue hoje em dia, se colocar em situações que te permitam amadurecer. Mesmo que sejam desconfortáveis. Então, um desconforto que faz a gente crescer. Agora, ficar olhando para trás e se martirizando por algo que já aconteceu... vale a pena. Na verdade, se houve esse esforço e você identifica um erro aqui, você cresceu e não o comete mais, isso funciona como você observar uma redação que você fez no 4º ano do ensino fundamental e comparar com uma que você fez na faculdade. Você não deve ter culpa pela seu pensamento ou sua escrita no 4º ano do fundamental. Você deve mostrar como você cresceu. No passado você disse isso. A vida lhe proporcionou uma evolução tamanha que você considera aquilo uma imbecilidade, que bom, aquela é uma redação infantil. Você cresceu. Agora, se você continua, como dizem os árabes, eu adoro, alguém lhe engana uma vez, é demérito da pessoa que lhe enganou. Alguém lhe engana uma segunda vez, o demérito é seu. Se você continua insistindo no erro, aí não é o errar é humano, aí é imbecilidade mesmo. Você precisa fazer do erro uma maneira de crescer. Se o erro não for pedagógico, ele vai ser reincidente. Se ele não lhe ensinar alguma coisa, ele vai voltar. O Jackson Santos disse, assumo parcialmente, mas não sou suficientemente idiota para acreditar que controlo tudo. Um pouco o começo do episódio, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Polêmico, vamos lá. A gente evoluiu como sociedade para falar dos nossos defeitos estruturais e de como isso tem impacto na vida, na performance, no desempenho das pessoas. Você acha, sente, tem a percepção de que
essa compreensão necessária, produtiva, inteligente e devida, para fazer bastante a ressalva, muitas vezes, ou algumas vezes, descamba para um lugar em que eu acho que tudo é culpa dos outros e do mundo e nada é culpa minha. Você usa no início um verbo que o historiador resiste, que é a palavra evoluiu. Tá. Se nós evoluímos, é bastante problemático. Eu vou ter que estabelecer o que é melhor. Por exemplo, se eu sou mais feliz do que era Descartes sob o absolutismo, ou se eu sou mais feliz do que era Tomás de Aquino na Idade Média. Então nós evoluímos. Eu acho que nós nos transformamos a partir de novas realidades, de tecnológicas, sociais, econômicas, até novas perspectivas antropológicas. Então eu acho saudável hoje que você entenda que você não é o centro da culpa. Mas se isso serve para isentar o seu protagonismo, a partir do pensamento de hoje, que não é mais evoluído, é apenas diferente, a partir do pensamento de hoje, eu não posso deixar, vou usar uma expressão mais popular, de trazer meu esfíncter para a reta. Eu acho fundamental incluir-se. Essa é a diferença que eu faço entre uma reclamação e uma crítica. O que é uma reclamação? Aqui está quente. Pronto. Eu reclamei. Nada tem a ver comigo, não propõe um caminho, não faz outra questão. Agora, se eu faço uma crítica, a temperatura desse ambiente é inadequada a que nós atinjamos nossos objetivos laborais, eu vou propor um dress code diferente, eu vou propor uma intensidade diferente no ar-condicionado, eu vou propor, talvez, abrirmos as janelas, criarmos correntes de ar. Eu estou fazendo uma crítica que me inclui e o que eu posso fazer. A reclamação, ao isentar a sua responsabilidade, fala de uma culpa que você quer transferir. E, de fato, eu não tenho culpa com o deslocamento das placas tectônicas que provocam terremotos. Mas eu, como espécie, tenho culpa se eu construo prédios sem os devidos cuidados nas zonas de choque das placas tectônicas a partir disso. Então, há coisas que escapam ao meu controle. E essas coisas também não devem me fazer perder de vista que eu controlo mais do que eu imagino e menos do que eu gostaria. Ou, como eu já disse e escrevi uma vez, estou acima da pedra, que é o modelo de impotência, e abaixo de Deus, que é o modelo cultural de onipotência. Sou mais que a pedra e menos que Deus. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Eu posso, inclusive, lidar com a minha culpa através de terapia, leitura de livros de filosofia, boas conversas com amigos e tentar, com aquilo que eu tenho, melhorar. Não fazer isso atribuindo a culpa à sociedade, ao momento, omitindo seu protagonismo, isso é um grande erro de estratégia de vida. E tem gente que está mais perto e outras pessoas estão mais distantes da pedra, né? Aí precisa ver onde você quer se colocar. E eu acho que existe um discurso dessa não responsabilização, da não autorresponsabilização, da atribuição de culpa a terceiros ou à sociedade ou a qualquer outra coisa, mas enfim, essa esquiva da responsabilidade que muitas pessoas veem como acolhimento, empatia e solidariedade. E eu vejo como o inverso. Eu acho que é violento, porque quando você exclui a pessoa de qualquer espaço de poder sobre o próprio destino, você a esvazia. Então, dizer que é claro que tem coisas sobre as quais você não tem controle, culpa, responsabilidade, mas você tem um pedaço que você pode controlar, é garantir a essa pessoa poder sobre a própria existência. E isso é bom. Isso tem a ver com entusiasmo, com motivação. Então, quanto mais você se vê como agente do próprio destino, mais você consegue alimentar a disposição para construir o que você deseja. Então, essa esquiva de todo o âmbito de responsabilidade é também um discurso de dominação.
Se eu digo para as pessoas e movimento as pessoas em torno de uma ideia de ó céus, ó vida, tudo é culpa da sociedade, culpa dos outros, eu as domino. Porque elas não conseguem alimentar a motivação necessária para alterarem o próprio destino. E aí eu fico no papel de quem difunde essa mentalidade e perversamente as controlo. Gabriela citou um desenho da década de 60 de Hanna-Barbera chamado A Hiena. Era sobre Lip Hard e a hiena sempre dizia ó vida, ó céus, ó azar, não vai dar certo. E, a propósito, a hiena tinha razão. Não dava certo, sempre terminava em um desastre. Mas a grande questão que eu acho que é a lição da hiena que reclama é que ela reclamava e não fazia nada. Enquanto que o leão tentava. Sempre havia um desastre, mas dizer que nada vai dar certo, desta forma, como uma vez eu conversei com alguém, né, que era um militante ecologista e que me disse, está tudo perdido, não tem mais como salvar a Amazônia. Eu disse, bom, então não precisamos fazer mais nada, né? É só saber como será o fim que se aproxima. No momento que eu constato, e até pode ser tecnicamente correto, que está tudo perdido, eu não preciso fazer mais nada. O Titanic está afundando. Então não tem mais como salvar o navio, agora é cada um por si e vamos ver. E eu aqui deitada no sofá. Eu peguei, porque a gente tá falando de culpa, conversa muito com o nosso episódio de autorresponsabilidade, né? Aliás, se você ainda não escutou, escute que tá muito bom. Eu acho que a gente falou de Hanna-Barbera nesse episódio também, porque eu falo muito ó céus, ó vida. Alecrim Lima diz assim... Peraí que eu vou ler com Alecrim Lima, duas plantas na mesma pessoa. Peraí que eu vou ler. Alecrim Lima 3164. Eu vou ler com entonação, tá? Nossa, nessa vida eu não vou conseguir ser incrível como o Karnal. PQP. Que tesão te ouvir. Muito obrigada. E Gabriela, você também é incrível, mas o Karnal me dá água na boca. Como o conhecimento é sexy, caralho. É bom que é água na boca, né? A água. E não o caralho. Independente da origem e objeto, a nossa vaidade sempre gosta de ver elogios dos sinceros aos não sinceros. Duas questões. Você pode acreditar em reencarnação, então se nessa vida você diz, significa que há uma outra chance, e tudo que um ser humano conseguiu, outro ser humano pode conseguir. A grande questão é avaliar qual o preço que você está disposto a pagar por isso, né? Mas você não é um ser humano, Karnalzinho, você é um deus. Ah, não, no máximo um semideus. Sabe a pedra? Tem gente que está mais perto da pedra. Karnal está mais perto de Deus. Deus, é absolutamente falso. Absolutamente falso. É sempre... Ai, humilíssimo. Não é o superlativo erudito sintético de humilde, humílimo. O Jeová... Ai, gente, Jeová! Esse está mais perto de Deus. Jeová tá aqui, Jeová 283. Deveria responder também pelo menos um comentário elogiando. Porque senão, como vou realizar meu sonho de saber que vocês leram o que eu comentei com meu português super errado e olha que comento na rede dos dois risos. Jeová! Lemos! Mas é que Quer Jeová, dizer, eu li. Lê também para ele saber português está errado, mas ele fala hebraico, Jeová. Aqui, né? ó. Lê também. Yahvé. E aqui, onde está o Jeová? Deveria? Porque se não vou realizar meu sonho de saber que vocês leram o que eu comentei com meu português super errado, e olha que comento na rede dos dois, RS, a homenagem ao meu estado. Viu? Eu acho aço, RS. Eu tenho aqui um caos gigante, tá? Posso ler pra gente comentar? Pode. Peraí, Mauro Felipe 2297. Não sei se vocês leem o comentário daqui, mas girei pelo tema, a gente lê. Eu tenho um estilo mais introvertido. Não sei se tenho algum problema ou é só a personalidade. Fiz terapia por 3 anos, passei também na psiquiatra. Me foi recomendado um remédio que é usado em bipolaridade e esquizofrenia. Não tomei, porque seria muito custoso, além de afetar a libido e o metabolismo, não quero ficar gordo. Não desista. Chegarei onde quero chegar. Tenho também dificuldade de concentração. Eu viajo muito. Mas não sei se é algum problema ou só a personalidade. Mas sempre entreguei minhas demandas, sempre fui um funcionário muito bom, mas já ouvi muitas vezes sobre essa minha personalidade, críticas que considero invasivas demais.
Ah, precisa interagir mais. Ah, precisa mostrar mais interesse. Parece que tudo tanto faz para você. Se eu estivesse conversando com seu colega de trabalho, se intrometa, entra no assunto. Ele fala vários outros exemplos. Quem não é visto não é lembrado, enfim. Eu saí da minha última empresa, acabou meu departamento. Recentemente consegui outra oportunidade numa grande varejista. Mas o primeiro dia foi justamente um workshop. Obviamente, sem conhecer ninguém, fiquei mais de canto. Meu chefe veio, então, me cobrar de maneira passivo-agressiva, dizendo que eu poderia ir embora se quisesse, pois não estava interagindo. Achei desrespeitosa essa crítica num primeiro dia e na segunda-feira seguinte eu pedi desligamento. Karnal fala sobre isso e quis colocar aqui os meus 2 centavos. Exigências de personalidade são muito invasivas. Me deixe ser invasivo, ele quis dizer introvertido, em paz. Não, o que eu fico pensando é que talvez as pessoas te deixem ser introvertido em paz. O que talvez você precise deixar é as pessoas quererem trabalhar com pessoas não introvertidas. Veja, existe um espaço de liberdade seu, de ser como você é e ter alguma resistência à mudança ou uma impossibilidade de mudança, depende da sua compreensão sobre si mesmo. Mas existe uma possibilidade das outras pessoas de escolherem para as suas equipes personalidades com as quais elas se identifiquem mais, não? Acho que seria bom você ler um livro que eu e a Gabriela recomendamos, que é Estranhos a Nós Mesmos. Pelo menos essa busca de uma neurotipicidade padrão e ortodoxa, ela esbarra na maioria das pessoas. Sim. As pessoas têm diferentes dores, só que algumas são mais sociais ou disfarçam mais sua timidez. Se você pegar uma pessoa para quem tanto faz e fez disso um lema de vida, que é o Meursault, do Estrangeiro, de Camus, ele vive dizendo isso, a Metegal, tanto faz. Diz para a namorada, quer casar comigo? Tanto faz. E quando ele toma uma iniciativa, ele mata uma pessoa. Ou seja, quando ele sai do tanto faz, ele comete um erro estrutural que lhe custará a vida, como o livro de 1942, não acho que seja spoiler. Essa questão diz respeito a você saber que você tem características de introversão e outras, mas você é obrigado a trabalhar. Então, com terapia, não é o remédio que pode lhe deixar assim, mas a terapia vai lhe ajudar a negociar com o fato. Sejamos objetivos e diretos, que você nesse momento parece não ter renda para se isolar numa grande fazenda belíssima, onde você não precisa interagir com as pessoas. Se você precisa interagir, você precisa tomar medidas para fazer disso, sem violência pessoal, a capacidade de, naquele espaço, conversar com as pessoas e se interessar como um exercício. Não tem como escapar disso. É mais fácil para uns, mais difícil para outros, mas como você não pode se isolar ainda, estabeleça uma meta que você, através do auxílio terapia, durante os próximos 15 anos, você vai fazer concessões sociais e vai fazer a sua caixinha a todo instante para poder uma vida autossuficiente. Absolutamente. Que não é uma vida ruim, pelo contrário. Não? É muito difícil conviver com as pessoas, quase nunca vale muito a pena, mas às vezes é necessário fazer isso. Eu me lembro de um filme que a menina diz, eu não gosto é de gente. Não, a humanidade é maravilhosa. Agora, pessoas individualmente Exatamente. consideradas é pouco dificílimo. a ideia do biógrafo do Rousseau. Né? Ele amou a humanidade, mas odiou o seu semelhante. Ana Amélia disse, eu sou que nem mãe. Não sei como alguém pode não gostar desses dois. Ana Amélia, eu sei. Ana Amélia, se a gente sentar 15 minutinhos e eu te disser tudo aquilo que em mim tem para não gostar, olha, eu não vou parar de falar um segundo. Não existe. Inclusive, eu quero falar de uma pessoa que eu conheço que não é você, Gabriel. E essa pessoa me perturba por ser doce demais, positiva demais. Não sou eu? Não é você. É outra pessoa doce e positiva. E essa pessoa me recebe sempre dizendo como Deus me abençoou, como todo dia é lindo. Essa positividade tóxica, eu estou muito mais encarando gente azeda do que gente que faz mal a uma possível diabetes familiar que está latente na minha genética. É tão doce, gente.
que é quase insuportável. Ah, eu, Leandro, estou com problema de hérnia de disco que me causa dores atrozes. É para o seu bem, você vai resolver, vai ser cada vez melhor, etc. Parece que não existe dor, não existe problema, não existe nada. Como me irrita aquela pessoa que eu estou feliz comendo uma refeição e me diz que lá em Bangladesh tem uma criança passando fome, logo eu não posso comer essa refeição. Porque se você Então, não comer essa refeição, a criança em Bangladesh vai parar de sentir fome. Exatamente. Assim, ó, né? No exato momento. Então, assim, eu não gosto das pessoas sempre azedas, negativas, mas ultimamente eu estou achando que a positividade tóxica denunciada por Byung-Chul Han é ainda pior. Cuidado com as pessoas com muitas flores e citações motivacionais. Elas escondem coisas extraordinárias. Mas, carnal, isso é a sua dor. Sabe o que você devia fazer? Para pensar em quantas coisas maravilhosas você tem na sua vida. Tenho. Esse foi mais um episódio de Platitudes. Com Leandro Carnal. E Gabriela Prioli. Se sente culpada? Este é o episódio Platitudes sobre culpa, com Leandro Carnal e Gabriela Prioli. Fizemos a chamada. Ah, eu não sabia que era chamada. Tem também o shopping, né, aqui do lado. Eu gosto de sair e ver pessoas. Eu gosto de sair e ver pessoas. A fiadinha entre Churchill e De Gaulle, conhece? Não. Churchill saía muito bem nas fotos, De Gaulle muito mal. Aí De Gaulle pergunta ao Churchill, como é que você sai? Ah, eu digo queijo. Aí fazem a foto, Churchill sai bem, de novo De Gaulle sai mal. Ele diz, mas você diz... Você não diz cheese, não, diz fromage. Uma piadinha bilíngue.